Olá, amigos, amigas, parentes. Ahn, Primeiro eu gostaria de agradecer as, as dicas, né, das pessoas que me escreveram, muito embora eu não esteja escrevendo aqui no YouTube, mas estão me escrevendo, estão me, me fornecendo informações que são preciosas. Gente, muito obrigada. E desculpe a demora por ter feito, né, não ter feito o vídeo antes, mas tá complicado, muita coisa, mas eu vou fazendo à medida do possível. Bom, duas coisas fundamentais que eu quero falar aliás, três coisas muito importantes que eu quero falar hoje aqui já no começo para vocês. Primeiro, agradecer, como eu já fiz, agradecer o apoio, agradecer as pessoas que estão assistindo, que estão me escrevendo, né, que estão dando o feedback, né, que é aquela via de mão dupla, né, como eu falei desde o início, que eu quero que esse canal seja. Então, agradeço muito. A segunda é, por favor, continue, né, apoiando. Para quem não me conhece e encontrar esse vídeo na internet, eu peço, né, que se inscreva no canal, que dê o seu like, né, clique lá, né, que você curtiu a sua curtida. E vamos trabalhar juntos nessa proposta de levar conhecimento, de ajudar, né, a quem precisa buscar conhecimento, e todos nós precisamos. É claro que eu tenho as minhas fontes, eu quero ser fonte de vocês, mas eu também tenho as minhas fontes, tem as pessoas aonde eu vou, eu converso, né, eu busco conhecimento nos livros, com as pessoas que sabem mais que eu, né, a hierarquia do conhecimento, a gente respeitar isso é muito importante, né, que é uma coisa que falta nas pessoas no Brasil, é respeitar as pessoas que têm um nível de escolaridade maior que a sua. A gente não discute, não contesta pessoas que foram para a escola, que têm um conhecimento que a gente sabe maior que o nosso, né? Se a gente não tem, a gente não discute aquilo que a gente não sabe. E é isso que eu quero ajudar as pessoas a desenvolver um conhecimento científico, político e religioso para que elas possam ter um mínimo de diálogo, né? De saber até como buscar a informação, desenvolver o raciocínio lógico e desenvolver essa capacidade de busca de conhecimento. Então, eu agradeço as pessoas que estão me ajudando, as pessoas que estão, né, me falando coisas que estão me ajudando a direcionar mais o canal e a ter informações que são precisas. Dito isso, eu vou dizer obrigada de coração a quem me escreveu, quem me ligou, quem eu conversei a respeito da bandeira. Teve gente que me pediu, não use a bandeira, porque quem vê a bandeira já logo de cara não vai assistir seus filmes, seus vídeos, porque pensa que você é de direita, que você é fascista, né? Que você está do lado do Bolsonaro. Gente, essa bandeira é exatamente para isso, porque eu quero mostrar para as pessoas que a bandeira não é do fascismo. A bandeira não pertence às pessoas que são apoiadoras de Bolsonaro. A bandeira é a bandeira do Brasil. E eu quero ajudar o povo brasileiro. E a bandeira é o símbolo nacional. Ela não pertence a nenhum partido, seja de esquerda, seja de direita. Mas no Brasil estabeleceu, né, esses, eu não sei nem como descrever isso, se estabeleceu uma ordem que é uma ordem muito ruim, que comunista usa a bandeira vermelha e agora o fascista usa a bandeira do Brasil, usa a bandeira verde e amarela. Gente, para começar, as bandeiras elas têm um significado. E como já foi explicado pelo professor da Universidade de São Paulo, a bandeira do Brasil, se nós quisermos, né, termos a nossa independência verdadeira,
a gente vai precisar mudar a bandeira sim, porque ela é da casa de Orleans e Bragança, e ela tem um significado que não é bom, né? Não é bom. As cores não é o que falam, não é o verde das matas, o amarelo do ouro e o azul do céu. Isso é mentira, foi dito isso para enganar, assim como Paulo de Tarso mudou o nome de Saulo para Tarso, né? Paulo de Tarso, Paulo, Saulo, Saulo, Paulo, para camuflar o seu passado errado, assim como MDB, né, que era PMDB, mudou para MDB para enganar as pessoas. Ah, então ele não é mais aquele partido que deu golpe na Dilma, que é um partido que não busca os interesses nacionais, mas sim os interesses das pessoas que pertencem a esse partido. Enganação, né? Então a bandeira ela está relacionada com isso. E o que significa o vermelho dos sem terras? O que significa o vermelho da bandeira da China? O que significa o vermelho da bandeira da Rússia? A bandeira dos Estados Unidos tem vermelho. Os Estados Unidos é uma briga entre o vermelho e o azul, né? O vermelho representa o sangue derramado pelos trabalhadores na luta pela liberdade. Quem são esses trabalhadores? Os escravos, começaram com os escravos, né? Então isso vem de... é histórico, né? A luta do povo oprimido contra o opressor, ela é histórica, ela vem de muitos anos, de séculos. Jesus foi morto porque justamente ele se engajou nessa luta de defender o povo oprimido, né? Defender a classe oprimida, a classe sofredora, aquele que trabalha e não ganha para viver, né? Então eu agradeço quem me deu essa dica para eu ter a oportunidade de vir aqui falar sobre isso. A bandeira do Brasil não pertence ao Bolsonaro e aos apoiadores dele. A bandeira do Brasil pertence aos brasileiros. E eu uso a bandeira com esse propósito, sim, para mostrar para você que nós temos que resgatar o uso da nossa bandeira. E eu quero sugerir para as pessoas, quando forem a manifestações, que usem sim a bandeira do Brasil. Coloca uma faixa vermelha junto, se é esse o problema. E eu vou fazer isso nos próximos vídeos. Eu vou imaginar uma coisa, vou colocar uma faixa vermelha aqui. Porque o vermelho tem uma simbologia muito grande, que é da luta nossa, sua, minha, de gente trabalhadora, de gente que não pertence à elite, pessoas de esquerda. Nós somos esquerda porque nós nascemos na classe trabalhadora, na classe que não pertence à elite, que não domina. Nós somos os dominados, os explorados. Então, se você é assalariado, se você é um pequeno empresário, você é esquerda. Você nasceu da esquerda, porque direita é elite. E quando a gente fala de elite, a gente fala de milionários, gente que tem muito dinheiro, como era no Império Romano, e que o Paulo de Tarso veio proteger. Peraí, deixa eu lembrar se eu falei todas as coisas, né? Agradecer, pedir para que vocês compartilhem os vídeos, principalmente o vídeo número 7, o anterior. Ali, naquele vídeo, eu falo sobre o cerne, né, da minha questão, por que eu estou fazendo esses vídeos. Então, pedi o apoio, pedi que compartilhe principalmente, né? E não se esqueça de curtir, isso é muito importante para que o vídeo continue sendo mostrado pelo YouTube, né? Teve uma pessoa que me falou, nossa, esses seus vídeos, não teve uma, várias, né? São tão importantes, você me fez pensar em coisa que eu nunca pensei antes. E é isso que eu quero, e se isso atingiu você, e você de hoje, né, desse momento para frente vai começar a pensar nas coisas, eu tô realizando o meu propósito. E ajude outras pessoas também, compartilhando. Joga esse vídeo na internet, joga ele no WhatsApp, em todas as redes sociais que você participa, compartilhe, fala, olha, assista, ouça o que ela tem a dizer, né? Curta.
e compartilhe também e se inscreva no canal, isso é muito bom. E olha, para aqueles que me inscreveram também que tem medo, quando você dá o like e que você se inscreve no canal, ninguém vê, ninguém sabe, pode fazer sem medo. A única maneira que você perde o seu anonimato é quando você escreve. Se você for lá nos comentários e fazer um comentário, vai sair o nome que você der no seu e-mail que você usa para poder entrar no canal. Mas para isso tem uma solução, você pode criar um e-mail só para fazer isso, anônimo, né? Mas eu não recomendo, eu recomendo que você enfrente, porque se nós não enfrentarmos o diabo com coragem, ele vai o quê? Nos vencer. Mas, gente, diabo não existe, maldade existe, né? E as pessoas exploradoras, que a Igreja Católica faz parte. A Igreja Católica é elite. Dito isso, eu chego no terceiro tópico, né? Que um evangélico, uma pessoa evangélica, aliás, não foram uma, foram várias, eu tenho vários amigos, e de todas as religiões, e é por isso que eu tenho esse conhecimento, né, para vir aqui falar, porque eu não só li na Bíblia, mas como eu também participei dessas igrejas, frequento as igrejas, eu vou lá para saber como é, eu converso com os seus representantes, com as pessoas que participam. E eles me pediram para mencionar os evangélicos, os testemunhas de Jeová e os outros segmentos do cristianismo que são tão ruins quanto a Igreja Católica. Eles disseram, mas não é, eu estou fazendo psicanálise por causa da lavagem cerebral. Eu nasci na igreja evangélica, hoje não tenho religião porque eu percebi o quanto me fazia mal e eu só percebi isso depois de fazer terapia por muito tempo, depois de buscar conhecimento. Olha que maravilha! Gente, vocês não imaginam a alegria que isso me dá quando vocês escrevem e me colocam essas coisas. Então, hoje, esse vídeo é dedicado a falar com os cristãos e cristãs. Não importa se é evangélico, se é testemunha de Jeová, se é adventista do sétimo dia, toda pessoa que é cristã, que segue a Bíblia, que segue o cristianismo, estão todas no caminho errado. E por quê? Porque a Bíblia, ela foi compilada pela Igreja Católica e todos os cristãos, não importa a igreja que seja, ela usa a mesma Bíblia. E, aliás, a cada Bíblia que você compra, você paga dividendos para a Igreja Católica. Ela tem porcentagem, porque ela é como é que fala? Tem os direitos autorais, segundo o que eu sei. Não sei se isso mudou, porque às vezes as coisas mudam, né? Mas até onde eu sei, ela é detentora de um dos evangelhos que está na Bíblia e ela cobra direitos autorais. Se eu tiver errado, eu quero que você venha aqui e escreva, não, tá errado, é assim, assim, assado, porque é assim que a gente, isso é discutir, e aí é assim que a gente aprende, e é assim que a gente chega na verdade. Então, se eu tiver errada, vem aqui, escreva no canal, diga que eu estou errada e mostre o que é certo, tá? Por favor, peço que façam isso. Então, dito isso, até onde eu sei, a Igreja Católica é detentora dos direitos autorais da Bíblia. Você que é testemunha de Jeová, você que é evangélico de todas, aí são muitas, né? Jesus é amor, Jesus é não sei o quê, todas essas igrejas, vocês usam a mesma Bíblia. E a Bíblia é uma farsa. Vejam bem, eu não estou dizendo que os ensinamentos de Jesus de Nazaré sejam uma farsa. Não, eu estou dizendo que a Bíblia é uma farsa. Eles usam algumas coisas dos ensinamentos de Jesus, né? Colocaram lá algumas coisas, mas eles nem falam sobre isso, eles não seguem o que Jesus ensinou. Então, por isso é uma farsa. E tem muita mentira, como eu mostrei anteriormente, né? Que
o evangelho de Mateus, desculpe, de Lucas e João são completos de fábulas. E o que é fábula? Fábulas são histórias fictícias, são invenções, não são verdadeiras, né? Foram criadas com um propósito teológico, assim como Jesus, né, foi, em cima da figura de Jesus, foi criada uma figura que se deu o nome de Jesus Cristo, que é teológico, nunca existiu. Portanto, Jesus, o Senhor Cristo, né, que vocês chamam, nunca existiu, é uma fábula. Eu sinto muito se isso vai ser uma facada no coração de muita gente, mas eu sinto muito, mas isso não sou eu que estou dizendo. Eu só estou vindo aqui para dizer essa verdade para vocês, porque elas são ditas por aí, mas você não entende, porque a forma como é dita, você não capta. E você não vai atrás do significado das palavras, aí você não aprende. Por exemplo, você continua acreditando que Maria só teve Jesus e continua virgem, enquanto isso não é verdade. A Bíblia mostra que isso não é verdade. Porque, como eu já disse, está lá em Atos dos Apóstolos, está nas cartas de Paulo e está no próprio Evangelho de Lucas, aonde conta sobre um encontro que eles tiveram depois que Jesus saiu de cima. 12 o'clock. Então, e lá está escrito, Jesus é o primogênito de Maria. Mas porque as pessoas nunca foram atrás de saber o que significa primogênito, elas acreditam nas mentiras da igreja. E a igreja católica mente. Mente. Jesus não é o único filho de Maria. Ela teve outros filhos. Inclusive está lá na Bíblia. E eles te enganam dizendo que primogênito é primo, que aqueles são os filhos de José, que teve um casamento anterior, que já era velho, e teve outros filhos. Quando se casou com Maria, casou só para ser o pai adotivo de Jesus. Mentira! Isso é mentira, e isso pode ser provado pela história, tá? Então, vocês que são evangélicos, e hoje não é para falar só dos católicos, porque me pediram, obrigada, meu amor, te amo de coração por ter vindo me dizer isso, né? Todo o amor para você, toda a energia. É para os evangélicos, todos vocês, Testemunha de Jeová, Deus é amor, Igreja Batista, todas vocês estão seguindo uma mentira. E agora vem aqui aonde vocês vão buscar, para vocês verem que é mentira. Paulo de Tarso instituiu a autoridade papal e governamental sobre os povos simples e ignorantes da época do Império Romano. E isso pode ser visto ou lido em Romanos 13, de 1 a 5. E vale ainda lembrar que Romanos é uma das cartas autênticas de Paulo de Tarso. Não foi escrita pela Igreja Católica. Paulo de Tarso escreveu. E se você me perguntar, mas como é que você sabe disso? Como é que podemos saber? Ora, a ciência. Por que aqui nesse canal se discute ciência, política e religião? Tá tudo junto. Política, ciência e religião faz parte do ser humano, faz parte da nossa vida, quer a gente queira, quer a gente não queira. Essa semana eu estava falando com meu irmão e ele fala, mas tudo é política, não, vamos separar a política. Como, meu irmão querido? Te amo com todo o meu coração. Você sabe que você é o meu irmão favorito. Eu te defendia quando era criança, lembra? Mas, deixando aqui a coisa da família de lado, vamos pensar. Tudo é política. Quando a sua mulher chega para você e fala, olha, eu quero comprar isso, e você vira para ela e fala, não tenho dinheiro, e ela argumenta com você, sim, a gente pode comprar sim, porque a gente tem aquela grana, aquilo outro, a gente pode desfazer disso, deixar de comprar isso para comprar aquilo. Isso é política. Ela está fazendo política com você numa maneira saudável para que vocês construam uma vida com conforto. Por isso ela quer comprar aquilo, quer desfazer de algumas coisas, deixar de comprar outras, para ter aquilo. Isso é política. Na vida, tudo é política e tudo é matemática. E matemática é ciência. Tem gente que, quando eu dava aula, né, de matemática, as pessoas falavam para mim, já no primeiro dia, professora, a gente não gosta de você porque você dá aula de matemática, a gente não gosta de matemática. Aí eu falava para eles, que tal
Se eu fazer você gostar de matemática, depois você vai gostar de mim. Bom, no final, é claro que eles passavam a me amar, nunca tive aluno que me odiou, e passaram também a amar matemática, porque eu mostrei para eles a matemática aplicada à vida, e que ninguém fazia isso antes, hoje já estão fazendo. Mas eu, graças ao Aguinaldo Prandini Ricieri, que foi o meu... eu fui discípula, né? Apóstola e discípula dele, né? Na matemática aplicada para a vida, eu consegui fazer uma revolução na escola, que os alunos cabulavam as outras aulas para assistir 4 aulas minhas, porque toda aula de matemática é dobradinha. Então eles assistiam e depois eles cabulavam para ir para outra sala para assistir. Por quê? Porque eles viram a importância da matemática e a importância de aprender uma matemática que você sabe para que você está aprendendo. Então, meu irmão, tudo é política. E é por isso que a gente discute política, porque ela faz parte da nossa vida. A gente respira matemática, a gente respira ciência e, infelizmente, religião. E por que eu digo infelizmente? Porque a gente não precisa de religião, que a gente precisa de ética e verdade. E as religiões... E eu vou fazer um parêntese aqui, porque esta semana eu conversei com uma seguidora de Zaratustra. De acordo com o que ela me falou, de acordo com o que escreveu Nietzsche, aquele filósofo alemão que eu comentei num vídeo anterior, ele escreveu um livro que se diz, em português a tradução é Assim Falou Zaratustra. E eu aprendi com ela que Zaratustra foi o único tido como religioso que era uma religião que o povo da Pérsia, que hoje é o Irã, seguia antes do golpe do Islã. Então, de acordo com ela, e eu vou estudar, né? Eu não li todo o Assim Falou Zaratustra de Nietzsche, eu comecei a ler, mas não terminei. Gente, eu tô com alergia, desculpe, mas eu preciso coçar meu nariz. E como eu não edito vídeo, esses vídeos são diretos, vocês vão ver eu coçando o nariz várias vezes. Mas, enfim, voltando aqui ao tema, ela me falou que Zaratustra, de acordo com o que Nietzsche escreveu, e Nietzsche foi um pesquisador religioso, e ele foi uma das primeiros filósofos a acusar a Igreja Católica, a acusar o cristianismo, né? Atacar o cristianismo nas suas imperfeições. De acordo com ela, esse cara, esse Zaratustra, se é que eu estou pronunciando certo, eu espero que sim, ele não mentiu. Ele é o único, então, religioso, que é por isso que eu estou fazendo esse parênteses aqui, porque, de acordo com o que eu tenho estudado das religiões, nem a religião no papel é boa, mas quem segue, quem prega, quem dá continuidade, fez uma salada e só tem mentiras e enganação. Todas. Quando o Buda diz para você que você não pode dizer que você é iluminado, essa é uma forma de controle, de opressão. Porque se você não reconhece o seu próprio valor, se você não reconhece a iluminação e a luz que você tem, como Jesus disse, a sua luz tem que brilhar, né? A luz tem que ir em cima do candeeiro. O que significa isso? O conhecimento que você tem, a habilidade que você tem, que Deus te deu e que você nasceu, né? Que é inerente do ser humano, você nasce com esse potencial. E você desenvolve ele, e você atinge um grau de sabedoria, de conhecimento, você tem que mostrar isso para o povo. Você tem que mostrar isso para quem não sabe. Que esse é o nosso papel aqui. Evoluir e ajudar o outro a evoluir também. Repassar o conhecimento. Porque se você não repassa aquilo que você sabe, você vai morrer com ele qual bem que isso vai fazer para a humanidade? Né? E aqui a gente tem um papel, a gente está aqui para aprender e para ensinar. Por isso que é uma via de mão dupla, a gente aprende e a gente ensina. E essa é a grande maravilha de ser professor, né? Que é uma profissão que não é valorizada, mas deveria pela essa grandeza. Porque, na verdade, a gente aprende mais do que a gente ensina, a gente dá a direção. E aí a gente aprende junto.
né? O que é maravilhoso. E é um dom, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você saber ensinar, né? Então, e você não pode reconhecer isso? É claro que você tem que reconhecer isso, né? O seu valor, porque se você não se valorizar, quem vai te valorizar? Seu inimigo, a pessoa que te inveja, claro que ela vai querer botar você para baixo. Tem exceções, né? Já encontrei pessoas que falam para mim, eu te invejo tanto e eu quero aprender com você, me ajuda? Olha que lindo! Essa é a grandeza do espírito, né? Do ser. É assim que a gente tem que ter. Quando eu vejo uma pessoa que tem mais conhecimento que eu me aproximo dela e falo, eu quero sugar teu sangue. Não é sugar sangue, né? É maneira de dizer, mas é aprender a sugar o conhecimento que outra pessoa tem, não é retirar dela, mas é aprender com ela, é ser discípula e ser apóstola, né? É isso que a Maria Madalena foi, né? Apóstola, discípula de Jesus, a samaritana do poço de Jacó, né? E Maria, a própria mãe de Jesus, ela foi uma discípula e seguidora de Jesus. Ela também pregou e ela também seguiu os passos do próprio filho ensinando. Mas voltando a Paulo de Tarso, né? Tá lá, a carta dele é autêntica, Romanos, aonde mostra que ele instituiu a autoridade papal, portanto, ele criou a Igreja Católica. Ele criou o cristianismo. E as pessoas têm mania de estar criticando, e foi isso que essa minha amiga aqui do canal me escreveu. Pensa que quando eu falo da Igreja Católica, eu estou me referindo só à Igreja Católica. Não, a erva daninha, a erva mãe é a Igreja Católica. As outras religiões cristãs, elas são as ramificações da Igreja Católica. E por que eu estou atacando a Igreja Católica? Porque se você simplesmente cortar as ramas, vai continuar brotando. Tem que arrancar a raiz. Você ataca o mal pela raiz, né? Não adianta eu ficar falando dos evangélicos, de eu ficar falando, né, dos testemunhas de Jeová, de eu ficar falando dos protestantes, que teria que ser um segmento correto do cristianismo, porque Martinho Lutero lutou contra as coisas erradas da Igreja Católica que ele percebeu. Só que quando ele criou, né, e não foi nem ele, os seguidores dele criaram esse segmento, né, religioso, eles deturparam também a visão dele. Inclusive, Nietzsche fala sobre isso. Ele teve a grande chance de criar uma religião fundamentada nos ensinamentos de Jesus, real, autêntica, mas também se perdeu. Portanto, não existe. Eu gostaria de viver para ver, né, surgir um segmento de ensinamento, não é religião, mas de ensinamento, que é isso que as igrejas teriam que fazer, de ensinamento para o povo, fundamentada nos verdadeiros ensinamentos de Jesus de Nazaré, que seria maravilhoso. O mundo se transformaria, assim, de fato, em um mundo melhor. Porém, a elite não quer isso. E foi por isso que Paulo de Tarso criou o cristianismo, né? Se a gente for lá, e eu espero que você vá lá em Romanos 13 e leia, você vai ver que Paulo de Tarso estabeleceu sobre os direitos e os deveres das pessoas que viriam a ser os seguidores de Cristo. E é a submissão, é opressão. Por isso que hoje nós podemos afirmar, Paulo de Tarso criou o cristianismo e ele criou com um propósito, né? Ele criou um Cristo que é uma figura teológica. E aí você pergunta, mas o que é teológico? Ok, você precisa saber o que é teológico. Teológico significa um Cristo que não, uma pessoa, um mito, vamos dizer assim, né? O que é um mito? Um mito é uma coisa que nunca existiu, como o Minotauro, né, que é o homem de cabeça de vaca da mitologia grega, Saci Pererê, a mula sem cabeça, né? Juvenal e o dragão, são histórias da imaginação que se cria com um propósito, né? Paulo de Tarso criou um Cristo teológico, e um Cristo teológico é um mito,
é uma fábula, como o Papa falou, né, que a Gênese é uma fábula. Deixa eu fazer uma digressão aqui. O que é digressão? Vai lá e procura, tá? É importante saber o que é digressão. É quando você sai do tema que você está falando e você fala de um outro e depois você volta para o tema que você estava. Eu faço muito isso, não é todo mundo que tem essa capacidade. Deus me deu e eu sou muito grata a Ele. Eu posso falar e depois eu volto no tema e continuo. Isso se chama digressão. Digressão, acho. Ah, onde eu estava mesmo? Eu sou humana. Então, lembra que eu falei do Minotauro, né, que é da mitologia grega, né, que tem muita fantasia, e da mula sem cabeça, que é outra fantasia. A teologia é uma ficção para complementar uma ideia que a igreja quis colocar. Não era bem isso que eu queria dizer, mas enquanto não vem eu vou estar dizendo isso, porque isso é importante também para que você saiba. Então, Paulo de Tarso, que era, como eu já disse, fariseu, doutor da lei, cobrador de imposto e etc e tal, ele fingiu, né, que ele recebeu aquela visão, ficou 3 anos lá na Arábia, né, para onde ele foi, voltou e começou a pregar. E ele mesmo disse que ele não aprendeu dos apóstolos, que ele pregou porque ele teve inspiração. Toda a história da Bíblia está montada nessas inspirações, né? Eles não tiveram nem criatividade para mudar, porque depois veio lá o que fundou a Igreja Católica e matou todo mundo para impor o cristianismo, que a princípio foi proibido, depois foi aceito, né? Tudo uma farsa. Também teve uma visão, estava num cavalo, teve uma visão e Cristo falou para ele adotar o cristianismo. Gente, desconfia quando tem muita repetição de coisas assim. Isso é mito. Isso é teologia, invenção. É criado teologicamente, quer dizer, da imaginação, com um propósito. E qual é o propósito? Enganar você. Enganar o pobre, para ele continuar escravo trabalhando e o rico continuar rico. Tá? Então, eu espero que você tenha entendido. Eu não fiz a digressão porque eu me perdi, mas vai voltar e eu vou falar sobre isso. É porque não era a hora. Mas, enfim, o significado de teologia é exatamente isso. São histórias criadas, né? Com um propósito religioso, com um propósito de fazer sentido para agarrar você na crença, para fazer você ficar fanático. Em outras palavras, seria isso, né? Todas as religiões têm essas coisas teológicas, né? Que são criações, são invenções para que você se iluda nelas, né? Aí você pergunta, mas por que Paulo de Tarso criou o cristianismo? Ué, ele criou o cristianismo para combater a ideia revolucionária de Jesus de Nazaré. Porque o Império Romano, é claro, não queria, assim como a elite hoje, não quer que o povo tenha educação, não quer que o povo adquira conhecimento, porque se você adquirir conhecimento, você pensa, você raciocina, que é o que eu estou tentando aqui fazer, você pensar, né? E você vê a importância de pensar. Por quê? Porque se você faz isso, você questiona. E quando você questiona, você não se deixa ser enganado. Você busca seus direitos. Você sabe que existe um direito universal de você ter direito à moradia, direito à alimentação, direito ao trabalho digno que pague você um salário para você sobreviver dignamente. Mas se você não sabe disso, você vai trabalhar ganhando mixaria e ficar morrendo de fome e achar que está certo. Por quê? Porque Deus quer assim. Porque você só vai conseguir uma vida melhor depois que você morrer e você for para o céu. Olha que mentira isso. Porque nem céu existe, né? O céu é aqui, como eu falei no vídeo anterior. É aqui dentro da gente. E o paraíso é aqui na terra, porque o próprio Jesus disse que venha a nós o teu reino. Então o paraíso tem que ser aqui, você tem que viver bem aqui. E é isso que ele veio combater, e foi por isso que ele foi morto. Né? Porque ele queria que o povo tivesse igualdades de direito, não um ganhando muito
e ganhando o povo. E por que que ele queria que fosse pregar para os judeus? Vá primeiro à casa de Israel. Os judeus não vão gostar disso, mas eu vou dizer. Porque os judeus são as pessoas que são mais detentoras de riquezas no mundo até hoje. E Jesus queria que eles compartilhassem essas riquezas, para que não deixasse uma grande população morrer de fome com a exploração. E a Igreja Católica mudou até o Pai Nosso, porque está lá escrito: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que que isso significa? Eu vou te dizer aqui agora. Os judeus são os donos de banco e donos de dinheiro. Até hoje eles emprestavam dinheiro. Claro que não era só os judeus, era toda a elite. Assim como hoje não são só os judeus, mas os judeus são os detentores de muito dinheiro. Muitos bancos são de propriedade do povo judeu. E tem exploração maior do que os bancos, os juros que os bancos cobram. Era disso que Jesus estava falando. E foi por isso que ele foi morto. Porque quando Jesus, na oração do Pai Nosso, fala perdoai as dívidas, porque na época de Jesus se emprestava dinheiro, porque, claro, o cara estava morrendo de fome, não era para emprestar dinheiro para ele fazer mais dinheiro em cima, não, era emprestar dinheiro para ele se alimentar, para a família não morrer de fome. E depois a pessoa que emprestava tinha o direito sobre a vida daquela pessoa, podia espancar, podia matar, se ele não pagasse de volta. E como é que o cara ia pagar se ele não tinha condições de ter um outro emprego, de ter um emprego para gerar renda para pagar? Então Jesus pediu para orar para o Pai pedindo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então ele estava pedindo para o próprio povo, seu povo, o povo judeu, perdoar as dívidas daqueles coitados que emprestavam dinheiro para não morrer de fome e que depois eram severamente castigados porque não pagavam. Olha, para você ver como eles deturparam os ensinamentos de Jesus. Está lá no Pai Nosso. E é por causa da sua ignorância que você não enxerga isso. E é isso que eu estou fazendo nesses vídeos. Eu quero ajudar a acabar com a ignorância. E lembra que eu falei, não tem que achar ruim de ser chamado de ignorante. Todo mundo é ignorante em alguma coisa. Felizmente, nessa questão, eu não sou tão ignorante, eu não sou uma detentora de todo conhecimento, eu não sou detentora da verdade. Não, não sou. Meu conhecimento é pequeno, mas é com todo o amor que eu venho aqui compartilhar com você o pouco que eu tenho. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito na grandeza do coração das pessoas trabalhadoras, das pessoas simples. Elas são exploradas por causa da ignorância. Porque aqueles que adquiriram conhecimento, ao invés de compartilhar o que têm, para todos terem uma vida boa, eles não se importam, eles querem mais, e que o pobre se lasque. E é isso que mexe comigo. Todos nós viemos a esse mundo para ser feliz e para ter vida digna. Não teria que ter ninguém com fome. E eles não só deturparam, Paulo de Tarso não só deturpou os ensinamentos de Jesus para favorecer a exploração, né? Mas para dar continuidade, eu não sei nem como explicar isso. Foi uma coisa muito, muito maquiavélica, né? Que eu já falei que essa palavra não é boa também, porque Maquiavel, na verdade, não foi um cara ruim. Ele escreveu um livro maravilhoso, né? Que se aplica até hoje. E ele fala exatamente sobre essas coisas: política, né? Economia e exploração. Mas, enfim. Quando Paulo de Tarso assume que ele é um seguidor de Jesus, que ele é um apóstolo, né, de Jesus, e ele fala que ele está pregando por inspiração divina, ele está deturpando o ensinamento de Jesus, ele cria uma maneira
que faz com que as pessoas fiquem cegas pelo seu linguajar bonito, né? É comovente. Ele fala de uma forma comovente, que toca o coração, que as pessoas falam, nossa, esse cara tem a luz. E aí, aonde está o grande erro? Porque ele, em cima dos ensinamentos de Jesus, ensina em cima de Jesus, ele cria uma maneira de deturpar o que Jesus ensinou, mas usando a força dos ensinamentos de Jesus para enganar o povo, para que o povo continue escravo sem rebelar. Porque Maria Madalena, lá em Magdala, como eu falei nos vídeos anteriores, ela era proprietária de uma companhia de pesca e os impostos cobrados por Roma estavam muito altos. E ela cria um movimento contra. E aí é onde ela encontra Jesus, e daí que dá continuidade a essa parceria, né? Maria Madalena foi parceira de Jesus na luta contra o Império Romano. E isso era muito forte, estava adquirindo muitos seguidores. Então, quando Paulo de Tarso vem, ele vem combater justamente essa força para poder neutralizar a coisa do pelego, vem amortecer para desviar a sua atenção do foco e aceitar a opressão. Então, voltando lá nos evangélicos, eu estou falando para vocês hoje, todos os cristãos, não importa que religião você está errado, você está seguindo um cristianismo que é uma farsa. E eu acabei de mostrar para você aqui, né? Que por que Paulo de Tarso criou o cristianismo, né? Que deu origem ao cristianismo. A história indica que foi para barrar as ideias revolucionárias de Jesus, com a finalidade de proteger os interesses do Império Romano, da elite, né? Da elite. Não é só o Império Romano, da elite. E o que é elite? Todos aqueles que é governo e os que protegem o governo. Na época, era o Império Romano, o imperador. Mas quem que protegia de fato, quem eram os apoiadores, né? Que protegia, que dava suporte para que o império continuasse? Como eu falei anteriormente, se você não tem apoiadores, você não segue em frente. Pode ser rei, pode ser um Bolsonaro da vida, ele só está lá porque ele tem apoiadores fortes. Os apoiadores são mais fortes que ele é um fantoche, ele é um palhaço. Ele é uma pessoa que não era digna de ter sido eleito nenhuma vez para ser vereador. Mas por causa da força do dinheiro da elite, ele é eleito e conseguiu ser eleito presidente do Brasil. O que é uma vergonha. Uma vergonha. Você que votou no Bolsonaro, você me envergonha. Não importa se você é meu irmão, meu parente, meu amigo. É uma vergonha, porque a sua ignorância é maior do que você. Então, não fique com raiva de mim, não. Você sabe que eu digo palavras, né? Eu digo as verdades com frases abertas. Então, a mesma coisa que vem desde Jesus. Paulo de Tarso foi um enganador do povo. Né? E quem era Paulo de Tarso? Ele era fariseu. Então, o que ele fez, o plano que ele fez foi para mascarar os ensinamentos de Jesus para proteger o império e proteger os interesses da sua própria família, dos seus próprios, como fala, da facção lá dos judeus, que Jesus tanto combatia. Os fariseus eram os que Jesus combatia, e ele era um fariseu. Então, os apoiadores, né, Paulo era, né, o fariseu, chefe do Sinédrio, e toda a sua família, né, de doutores da lei e etc e tal. Foi por isso que ele criou o cristianismo. Ele criou o cristianismo para proteger a riqueza dos seus, da sua própria família, dos fariseus, né, e do Império Romano. Então, isso foi o que fez com que os ensinamentos de Jesus de Nazaré ficassem diluídos nesse caldeirão de mentiras. E o que prevaleceu por causa da força do dinheiro foi a Igreja Católica criada por Paulo de Tarso, o cristianismo criado por Paulo de Tarso, o Cristo teológico,
E agora, você que é evangélico, você que é cristão, que acha que você está certo e que a Igreja Católica está errada, você está errado. Porque a Igreja Católica e vocês são, como eu disse, são a mesma coisa. A Igreja Católica é a erva daninha onde a raiz foi criada. E vocês são as ramificações. Portanto, cortou a raiz, vocês vão morrer também. Acabar. Por quê? Porque o cristianismo é uma farsa. E aí, né, se você continua perguntando, mas até hoje ninguém nunca falou isso. É claro, porque é a elite que manda. Quem tem dinheiro é que manda. Assim como o Bolsonaro está no poder e só os loucos ainda não viram a tragédia que é esse cara no poder, que ele é um louco, né, contra a vacina, que é uma coisa que salvou as pessoas, né, de ter poliomielite, de ser aleijado, que eu tive muitos amigos na infância, né, que teve paralisia infantil e ficou aleijado por causa dela, e a vacina que veio e que acabou com isso, né? Aí tem a gripe, se você não tomar a vacina da gripe, você pega uma gripe muito forte, você vai ficar muito mal, e muitas consequências, pode até morrer. A vacina te protege, você pode até pegar, mas você não morre, você tem ela mais fraca. É a mesma coisa do vírus da Covid, e essas outras todas variações do vírus, que ele está mutando justamente para se proteger, porque ele é vivo, e todo vivo desenvolve essa capacidade. Aí você fala, mas Deus criou esses vírus para nos matar, não sei o quê. Deus criou tudo. Não falei no vídeo anterior, Deus é o bem e é o mal? Eles também não querem que você saiba disso. Você vai dizer, é castigo, Deus criou os vírus para punir os seres humanos. Não, o vírus existe no corpo dos animais. Para os animais faz bem, assim como as bactérias, as saprófitas do nosso intestino e outras, elas são benéficas. Porém, se elas saírem do nosso intestino e for para a nossa corrente sanguínea, elas nos matam. Cria uma ferida que é uma coisa terrível, né? Então, cada coisa no seu lugar. O problema da humanidade é justamente não respeitar a deusa da criação. A deusa, presta atenção nisso, a deusa da criação. A mãe natureza que nos criou a todos e tudo. Mãe natureza, deusa da criação, criou a todos e a tudo. Cada coisa no seu lugar. O problema do ser humano é que ele desenvolveu inteligência maior do que os outros animais, e ele está bagunçando o planeta, ele está bagunçando a ordem, o ciclo da vida, né? E aí é onde nós estamos criando problemas para nós mesmos, e se isso não for corrigido, nós vamos ser eliminados do planeta. Como acho que já foi em outros tempos. Porque, como eu disse, eu acredito em reencarnação, eu acredito que possa haver outras vidas, mas isso sou eu, você tem o direito de acreditar no que você quiser, menos em mentira. Não acredite em mentira. A gente pode supor coisas, mas não pode acreditar em mentira. Porque nunca existiu uma mulher que deu à luz e continua virgem e que, portanto, isso não é verdade. Porque não existe um caso. Tem que ter mais de um para ser verdadeiro. Tem que ter prova. E isso não existe, né? Não existe primogênito de um filho. Só trouxa acredita nisso. Você que acredita, me desculpe. Você é um trouxa, tá? E Nietzsche já disse isso há muitos anos, séculos, aliás, né? Que o católico, o cristão hoje, são as pessoas mais imbecis da face da terra, porque acreditam nessas mentiras, né? Acreditam que Jesus é Deus. Se Deus tivesse necessidade de vir aqui na terra, sofrer, morrer pregado na cruz. E depois eles a transformaram, veja bem isso, eles transformaram um objeto de tortura como símbolo santo. Pode ser santo um símbolo? Pode ser santo um objeto de tortura? Vamos começar a dizer que a cadeira elétrica também é santa. Cruz não pode ser santo. Cruz é um símbolo do mal, de tortura, de dor, de sofrimento. Como é que pode ser santo? Seu imbecil que acredita nessas mentiras. Eu também já acreditei, já fui imbecil, mas a gente pode sair da imbecilidade. A gente pode sair da ignorância. A gente é ignorante, mas sai dela. E é isso que eu estou querendo que você faça. Você precisa sair da ignorância.
Você precisa buscar a verdade, você precisa buscar conhecimento por você mesmo. E esse canal aqui é para te ajudar. Portanto, venha escrever aqui, venha perguntar, venha contestar, vamos conversar. A gente discute sim, discute ciência, discute política e discute religião. Se a gente não fizer isso, a gente é enganado. Por que que todo mundo fala, ai, da Europa, dos Estados Unidos, isso e aquilo? Porque o povo lá desenvolveu. Eles pensaram nessas coisas, eles se rebelaram e eles criaram um sistema que é melhor para todo mundo. É perfeito? Não, não é perfeito. Nada é perfeito. Mas a gente busca uma qualidade de vida melhor. A minha vida hoje é melhor de quando eu era criança, de onde eu nasci, e lá onde eu nasci, a vida lá hoje está melhor do que era quando eu nasci, com toda certeza. Quando eu nasci, quando eu cresci, que eu fui para a escola, eu caminhava até a escola ou eu ia a cavalo, porque a distância era longa, né? Porque minha mãe parou de dar aula, tive que caminhar até um outro local para ir à escola. Hoje, talvez não existe mais, porque talvez esse governo doido aí tirou. Mas quando eu voltei lá para visitar, os governos do Lula e da Dilma, eles tinham colocado carro escolar para pegar as crianças e levar na escola. Olha que maravilha! E ainda deu uma pequena quantia para os pais manterem as crianças na escola, para elas não terem que trabalhar para ajudar a sustentar a família. Quer coisa mais maravilhosa que essa? Quer coisa mais de Deus do que essa? E vocês, imbecis, ainda têm coragem de ficar contra Lula, de pensar que Lula é um enganador do povo, que é um ladrão, enquanto não existiu prova nenhuma. Ele foi preso por uma armação de um juiz que já foi julgado e condenado. Se você ainda pensa que Lula é um ladrão, que Lula fez isso, fez aquilo, você é um imbecil de pai e mãe. Um idiota, como diz o Cortella. Vai lá e olha no dicionário o que significa idiota, o que significa imbecil. Veja as ramificações da palavra, a origem, de onde ela veio, para que você adquire conhecimento. Só assim que você vai adquirir. Quando você conhecer o significado das palavras, ao invés de ficar só achando ruim que certas palavras te ofendem. É uma das coisas que o ignorante tem, ele se ofende facilmente. Quem não é ignorante não se ofende. Se você disser para mim, você é ignorante nisso? Eu vou saber dizer que eu sou mesmo e vou assumir. Eu sou ignorante, eu não sei. Aliás, quando eu me aproximo de uma pessoa que tem esse conhecimento que eu não tenho, eu falo, desculpe a minha ignorância, mas você poderia me explicar? Eu não sei o que é isso. É assim que a gente age, para a gente poder desenvolver e aprender. Tá? Então, você que é fanático cristã, né, fanático aí no cristianismo, ao invés de achar ruim, porque eu sei que muita gente vai achar ruim que eu estou falando, vai atrás. Eu estou te dando aqui as dicas. Vai lá em Romanos, né? Romanos que eu falei, deixa eu voltar aqui. Romanos 13, né? A carta, isso, é Romanos 13, de 1 a 5, você vê lá onde ele instituiu a autoridade papal e governamental. Se você não entender o que está lá, porque é normal, porque eles escreveram de uma forma que poucas pessoas têm capacidade de interpretar. E aí eles interpretam errado para que você continue cordeirinho deles, trabalhando e dando dinheiro para a igreja, como o senhor Macedos aí da vida, né? Que só explora as pessoas da igreja dele. Toma cuidado. Cego guiando cego. Você não está aqui nesse mundo para isso. Você tem que desenvolver a sua própria capacidade de conhecimento e de percepção das coisas. E lembre, tudo vem de onde? Da natureza. A natureza é feminina. Mãe natureza. Não existe pai naturezo. Mãe natureza, que criou a tudo e a todos. Então, a gente precisa começar a pensar nessas coisas para não ser enganados, tá? Então, tá aqui. Obrigada pela dica.
a bandeira é nossa, não é de fascista, não é de Bolsonaro, ela é uma bandeira do Brasil. Eu não vou mudar, né, como me pediram para mudar, porque eles acham, né, acham que o que eu estou falando é muito importante. Eu já recebi, sabe, comentários de várias pessoas de diversos níveis, de diversas áreas, elogiando e falando, não existe um trabalho como o que você está fazendo, é importantíssimo. Mas essa bandeira aí vai fazer com que as pessoas nem assistam. Essa pessoa falou, olha, o meu filho chegou para mim e falou, mãe, não assiste, você não está vendo que tem a bandeira do Brasil, aí você vai ficar assistindo as coisas de Bolsonaro? Aí a mãe dele falou, senta aqui, filho, e ouça, veja comigo os vídeos dela, você vai ver. O menino ficou de boca aberta. Gente, espalha. Eu não sou bolsonarista, eu sou de Jesus de Nazaré. Eu sou da verdade, eu busco a verdade e eu quero que você também busque a verdade. Jesus de Nazaré foi um grande homem, um revolucionário. Revolucionário, ele ia para as ruas para fazer manifestação, se ele tivesse hoje aí no Brasil, junto com o pessoal do PT, sim, do PT, do pessoal com a esquerda, porque é a esquerda que é trabalhadora. Quem é a direita é a elite cheia de dinheiro. Você que é pobre, que fica do lado da elite, você é uma pessoa burra de pai e mãe, imbecil, idiota, tá? Porque você não é elite. Você está sendo enganado. E você é responsável pelos problemas do Brasil. Se você ainda pensa que Lula roubou, que Lula é um isso, um aquilo, eu vou te dizer, você é o problema do Brasil. Quem votou em Bolsonaro é o problema do Brasil. E não adianta vir me dizer que todo político é ladrão, que não tem solução, que só Deus tem solução. Mentira. Mentira. Existe muita gente boa e muita gente honesta lá, graças a Deus. É por isso que não está pior, que poderia estar muito pior. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus é a energia criadora de tudo e de todos, e é o mal e é o bem junto. A gente é que tem que buscar o conhecimento e seguir o lado humano, não o lado da ganância. E é até isso que a religião fez, a Igreja Católica fez, foi fazer o povo ficar esperando que Deus resolva tudo. Que tudo vai ser resolvido por Deus, que depois que morrer, recebe o céu, recebe a recompensa. Isso é mentira. Isso foi criado. Deus não vai resolver os seus problemas. Existe uma energia que nos protege, que nos dê inspiração e que nos ajuda a lutar? Sim, existe. Essa energia criou tudo. E é essa energia que eu uso para ter a força, para inclusive ter saúde, para poder fazer as coisas que eu faço. Porque Jesus ensinou isso. Se você tiver fé, você faz mais do que eu fiz. Muito embora muitos dos milagres que falaram é mentira. Jesus não fez todos aqueles milagres, não. Ele ensinou a gente a acreditar, ter fé e lutar. Porque se a gente tem fé e lutar, a gente consegue sim. Tá? Então, pense nisso. Vai atrás do conhecimento, vai atrás de ler o que eu estou falando, para que você não se deixe mais ser enganado. A sua religião, porque você é testemunha de Jeová, porque você é evangélico, que você está no caminho certo e só a Igreja Católica que está errada? Não, isso é errado, tá? Você está tão errado quanto os católicos. Todos farinha do mesmo saco, porque seguem Paulo de Tarso, um cara que desvirtuou os ensinamentos de Jesus de Nazaré para proteger os interesses da elite da época, né? Os judeus, fariseus, os doutores da lei e o imperador, tá? Então, isso tem que acabar. Nós temos que buscar conhecimento e lutar pelos nossos direitos para o reino vir até nós, né? Temos que ter vida boa aqui, na terra. E agora é a hora. Se não lutar, vai ficar pior. Por quê? Porque a máquina substituiu o trabalho escravo, o trabalho do trabalhador sem educação, sem conhecimento, sem escolaridade. Então, existe, sim, um interesse de eliminar o pobre da face da terra. Pelo menos um terço. E Bolsonaro falou sobre isso. E mesmo assim você votou nele. Veja como você
é uma pessoa ignorante. É isso que eu quero te ajudar a entender, tá? Me apoie, dê o like, compartilhe, converse sobre esses vídeos e principalmente pense e vai atrás de ler e entender o significado das palavras. E o vídeo já está muito longo, vão reclamar. Beijo no coração para todos, amo vocês. Se eu falo da forma como eu falo é para te acordar. E por que eu quero te acordar? Porque eu te amo, tá? Então, todos vocês, não importa quem eu conheço, quem eu não conheço. Amo a natureza, amo o ser humano, amo a vida, amo o planeta Terra, que nos dá a possibilidade de crescer, de desenvolver, de nos tornarmos melhor. Beijo no coração.